Olá, pessoal. Eu sou Sônia Chaves, professora da disciplina de Política de Saúde. Vamos ter agora a videoaula 1, em que vamos discutir os conceitos básicos relacionados ao tema. Então, eu iniciei essa aula e denominei Política de Saúde para não especialistas, conceitos básicos, tendo em vista termos aqui colegas dentistas que têm uma aproximação com o tema da política no senso comum, e a gente precisa uma formação mais densa, mais consistente, para que nossa prática política e nossa prática clínica ou social, nos espaços que a gente vai ocupar, né, na implementação, na formulação de propostas, seja mais adequadamente embasado do ponto de vista conceitual. Eu gostaria aqui, então, de reforçar que todo esse meu aprendizado em torno da política de saúde bucal no Brasil se consolidou, né, a partir de várias publicações, entre elas esse livro organizado por mim em 2016, publicado pela EDUFBA, e esse livro ele tem 3 elementos interessantes que eu gostaria de sugerir a vocês. Um que discute, né, a questão da política, considerando situando o debate, que é o capítulo 1, relacionado aos conceitos básicos, que é referência para essa unidade. Um que discute as necessidades e problemas de saúde bucal no Brasil, um capítulo, né, um conjunto de capítulos relacionados ao politics e ao policy, que na língua inglesa tem sentidos distintos. Na língua portuguesa, a política se refere não tanto à questão da ação concreta do Estado, que é o policy em inglês, como ao politics, que são relacionadas à forma como se dá a relação de força e de poder entre grupos distintos em uma sociedade. Bom, então recomendo essa leitura. Além disso, há um outro lugar que vocês encontrarão sempre informação bastante interessante relacionada aos conhecimentos na área, que é o Observatório de Análise Política em Saúde do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, no qual vocês encontrarão lá as matrizes de financiamento, de implantação, do acompanhamento, por exemplo, do eixo da análise das políticas de saúde bucal, da qual eu sou coordenadora, bem como muitos documentos interessantes, e recomendo a entrada nesse site. Bem, minha exposição ela estará construída em 4 tópicos, né? O que é a política e a política de saúde como o Estado em ação. Um segundo tópico em que eu trabalharei os conceitos teóricos fundamentais para a compreensão de políticas de saúde. Tentarei trabalhar o movimento sanitário brasileiro e o processo histórico de constituição do SUS, e, por quarto ponto, trabalhar um pouco as tendências e contradições desse sistema público de saúde brasileiro, inclusive, né, trabalhando algumas questões relacionadas à saúde bucal. Lembrando aqui, que eu já discuti isso no vídeo de apresentação da disciplina, é que o nosso conceito de política de saúde tem a ver com a contribuição do professor Jainilson Paim, que denomina essa política de saúde como uma política que é ação ou missão do Estado através de uma resposta social diante de problemas de saúde e seus determinantes, materializada através de práticas ou ações de saúde, inclusive a saúde bucal, voltadas para problemas, e vai, portanto, essa materialização se concretizar através da produção, distribuição e regulação de bens e serviços que afetam a saúde dos indivíduos e coletivos posteriormente, podendo se expressar no campo odontológico. A área de política ela é bastante iluminada pelas ciências sociais, que envolvem não só conteúdos da antropologia, como da ciência política e da sociologia. Portanto, nós bebemos desses clássicos, né, da sociologia, basicamente da ciência política, para compreender como se dá os processos de políticas de saúde bucal no Brasil. Um dos autores mais importantes da qual nós nos apoiamos é o sociólogo francês Pierre Bourdieu. Em um dos seus livros sobre o Estado, ele vai trabalhar alguns aspectos interessantes, discutindo exatamente o que é esse Estado, né? Esse Estado com E maiúsculo. Quer dizer, a ideia de que o Estado é um objeto impensável, e eu vou falar um pouco sobre isso, da dificuldade que nós temos como agentes do Estado, nos separar desse próprio Estado, que produz sobre nós esses efeitos de naturalização do Estado. Então, o Estado brasileiro tem determinadas perspectivas diferentes de outros Estados nacionais. Discute as várias perspectivas do Estado como lugar neutro, por um lado, com a tradição marxista mais conflituosa, né, mais de conflito. Trabalha a questão, por exemplo, de que o calendário anual e o tempo social é um tempo definido pelo Estado, né, os feriados nacionais, as férias escolares, tudo é o Estado que nos impõe, né, que são as categorias estatais, e fala de que o Estado não pode ser visto como sujeito, e sim como
a partir dos seus atos, dos seus agentes, ou seja, aqueles que produzem o Estado, ou seja, aqueles que são os agentes do Estado aqui, desde políticos, desde nós, desde os juristas, né, desde os trabalhadores de saúde, por exemplo. Então, eu convido vocês a refletir com Bourdieu, ele chama, né, está exclusivo no capítulo que eu recomendarei, que é o capítulo que está no livro que eu falei de 2016, que é o Estado é uma ilusão bem fundamentada, esse lugar que existe essencialmente porque se acredita que ele existe. Essa realidade ilusória, mas coletivamente validada pelo consenso, olha que interessante, né? Validada pelo consenso, em que você vai, né, de qualquer maneira, perceber que é um lugar para o qual somos remetidos quando regredimos a partir de certo número de fenômenos, como os diplomas escolares, os títulos profissionais, o calendário. De regressão em regressão, chegamos ao lugar que é o fundador de tudo isso, que é o próprio Estado, né? Então, veja que isso é muito importante. Bom, seguimos em frente. Bom, o Estado, portanto, é o lugar de posse do monopólio da violência legítima em Weber, e Bourdieu vai contribuir com esse olhar não só sobre o monopólio da violência física, da coerção física, como também simbólica legítima, ou seja, do reconhecimento pelos dominados da sua legitimidade em dominar. É o lugar onde os dominantes de todos os campos disputam o poder sobre o Estado, é o setor do campo do poder, o campo da alta função pública ou administrativa. E o governo é a ocupação do poder temporal do Estado por determinado grupo ideológico ou político. Portanto, todo o processo que se deu, né, que nós estamos vivendo atualmente e que ocorre em processos democráticos é sempre a tentativa de grupos específicos de ocupar esse campo do poder que é o próprio Estado, dentro dos vários microcosmos que vivemos. Outros conceitos fundamentais se refere, por exemplo, à conjuntura. Então, a conjuntura é a estrutura social em movimento. É a observação dos fatos produzidos em um determinado período de tempo, cuja delimitação é relativamente arbitrária e da movimentação das forças sociais no processo. Então, observar conjunturas não necessariamente são governos, podem haver mais de um governo em que a conjuntura se repete. Os fatos sociais são ações ou eventos concretos do Estado, ou fatos sociais ou fatos políticos, através de seus atos como leis, discursos de autoridades, documentos, intervenções, notícias, manifestações de entidades ou grupos. Esses fatos políticos, eles remetem à produção de efeitos no mundo social, que vão, portanto, estar relacionados com o determinante desses fatos produzidos, relacionando atores e efeitos. Para Bourdieu, a questão dos atores está relacionada aos agentes, mas falaremos mais posteriormente. Então, no caso da saúde, nós temos aquele conceito relacionando, né, uma ação ou missão do Estado como resposta social a problema de saúde. Então, o que é um problema de saúde? Um problema de saúde bucal é sempre um problema quando há necessidades e demandas dos diversos grupos sociais expressas como carências econômicas, culturais, políticas, epidemiológicas e sanitárias, que são levadas do âmbito privado para o âmbito público e se tornam, então, problemas do Estado. E essa resposta social vai ser esse conjunto de ações políticas, de organização, de mobilização, etc., que já gerar a elaboração e execução de propostas traduzidas em ações inespecíficas de promoção de saúde, por exemplo, e ações específicas de prevenção de risco, redução de danos e cuidados, como falaremos mais adiante, por exemplo, a respeito da regulamentação da adição de flúor à pasta dental no Brasil desde a década de 80. Um outro conceito importante são os instrumentos dessa política, que são documentos institucionais que materializam decisões políticas, como as leis, normas, decretos, portarias, planos, programas, projetos, ordens de serviço. Quando, então, nós recebemos uma política ou demos valor a uma portaria, essa portaria se remete a todo um processo político anterior, né, relacionado aos atores envolvidos com esses instrumentos que vão se materializar nos efeitos sobre o mundo social. O sistema de saúde é um conjunto de instituições, públicas ou privadas, que coordenam, regulam, produzem ou controlam a produção de bens e serviços relacionados com a promoção da saúde, prevenção de risco, danos, assistência e reabilitação. Lembrando aqui que o sistema de saúde se refere não apenas ao subsistema público, mas também ao subsistema privado, não é? Você tem, então, os atores, são sujeitos individuais e coletivos, como, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Odontologia, a Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva,
a Abrasbuco, a Associação Brasileira de Saúde Bucal Coletiva, são atores coletivos envolvidos no processo de formulação e implementação de políticas, como, por exemplo, os próprios sindicatos e federações. Vou incluir, portanto, autoridades, burocracia, agentes econômicos, trabalhadores de saúde e usuários, organizados ou não, e são agentes que agem. Para Bourdieu, mais do que ser ator em cena, né, e de representar um papel, na verdade, uma ação relacionada ao interesse em agir sobre aquele problema de saúde naquele microcosmo específico. No que se refere aos componentes de um serviço de saúde, é muito importante que a gente aprenda, né, veja essa figura como uma figura fundamental para fazer a leitura do local onde atuamos, né? Todo o serviço de saúde, ele é composto basicamente de 5 grandes componentes desse serviço de saúde, né? O primeiro deles é a forma como ele é gerido, como é que se dá as leis e as normas que fazem a gestão desse serviço, qual a estrutura político-administrativa de uma Secretaria Municipal de Saúde, como se dá o processo gerencial, né, da definição de processo de trabalho no cotidiano dos várias unidades dessa Secretaria Municipal de Saúde, que infraestrutura é esse, como ela se distribui, né, do ponto de vista pessoal, rede física e material, no financiamento, qual o volume desse financiamento, a distribuição desse financiamento entre atenção primária e atenção especializada e a utilização desse recurso, relacionado à organização desse serviço, como se há relação intersetorial, entre instituições ou dentro da instituição, entre os vários setores, né, a chamada intrainstitucional, e, por fim, que se refere à forma como se presta o serviço de saúde, que tem um foco muito relacionado aos modelos de atenção à saúde, que vocês trabalharão muito isso mais adiante, que se refere ao modo como nós resolvemos os problemas de saúde, de forma mais mutiladora, mais restauradora ou, por exemplo, mais promotora de saúde com redução de desigualdades, né, que vão, portanto, atuar sobre problemas e necessidades ou demandas. Um outro conceito fundamental é que, portanto, essa política, né, que ela é materializada através de programas, de projetos, né, e que são, portanto, sancionados pelo poder público, se referindo, por exemplo, a um governo federal, quando elaborou uma política nacional de saúde bucal lá em 2003, institui essa política e a publica, vai se dar um processo que a gente denomina do ciclo da política. Aqui, né, a gente vai trabalhar a ideia dos 5 momentos, há várias variações entre os vários pesquisadores da área, mas basicamente a ideia de que é preciso entender como se constrói socialmente um problema de saúde como um problema daquele município, né, como ele entra na agenda governamental, e ao entrar na agenda governamental, como ele é incluído como um problema na agenda, a partir da entrada na agenda, como é que vai se dar as várias alternativas de solução daquele problema que foi incorporado como um problema do Estado, e, portanto, a partir dessas várias alternativas, a formulação de uma política específica, inclusive uma política nacional, ela pode se materializar de forma distinta em um local, mas ela é, de fato, formulada, ela é implementada e, posteriormente, avaliada e tendo ajuste que poderá levar a uma transformação, um abandono ou também uma manutenção desse ciclo, dessa política. E uma questão chave em torno da discussão da política é a questão do poder, né? Então, poder aqui a gente traz o conceito do François Chazelle, a ideia de que é uma capacidade que um determinado agente possui de alcançar os resultados visados, de realizar as ações com êxitos na vida social e política, ou seja, aquela que envolve o ponto do nosso interesse, que é o Estado. O poder se reveste normalmente da forma de um poder sobre outros homens, não é? Então, é uma potencialidade vinculada aos acúmulos de energia social, que são os capitais dos agentes, como um capital cultural, um capital odontológico, um capital de prestígio, um capital político partidário, um capital econômico, entre outros, segundo o campo em jogo. Portanto, o capital, que é a energia social acumulada, ela vai se reverter em potencialidade de poder, ou seja, de capacidade de dominação sobre outros homens, de produzir efeitos e proposições em determinada política social. Então, esse poder político se distingue das demais formas de poder por 3 aspectos. O primeiro, pelo seu caráter territorial, né, se refere a um território aí no município, na região, no Estado brasileiro, tem à sua disposição toda uma série de sanções punitivas, coercitivas ou positivas, o que recorre ocasionalmente constituindo-se na sua vertente coercitiva da violência física ou simbólica, e, por fim, esse poder político ele é resultado da alquimia,
de universalização dos discursos oficiais, constituindo-se na sua vertente simbólica. Então, a alquimia do Estado vai se dar, portanto, nessa ideia de construção de um discurso universal, um discurso para todos, que tem a ver com um conceito muito interessante do interesse pelo desinteresse, que é a ideia de que há um interesse dos agentes públicos, dos agentes que ocupam o Estado, de construir uma ideia de desinteresse pelo econômico, do interesse pelo universal, do interesse pelo discurso para todos. Então, é preciso reduzir cárie dentária entre os escolares, é preciso avançar na escovação dentária para que a gente tenha mais saúde bucal. A cárie dentária é um flagelo da humanidade, é um flagelo do Estado brasileiro, é preciso ser enfrentada, bem como o edentulismo. Então, todo esse discurso que é construído pelos agentes do Estado, ele é fruto da necessidade, né, da alquimia de poder político para o enfrentamento desses problemas de saúde. Um exemplo interessante que nós estamos vivendo atualmente, por exemplo, é a revisão da regulamentação brasileira, a RDC-Anvisa número 530, sobre dentifrícios fluoretados. A necessidade de revisão dessa regulamentação, ela está pautada por alguns agentes fora do Estado, da agenda governamental nesse momento, mas ela apresenta características de pressão sobre o Estado para essa revisão, e considero que, portanto, nesse caso, observe, a política relacionada à regulamentação dos dentifrícios fluoretados, ela é interessante porque ela é uma política pública implementada pelo setor privado via, né, garantia desse controle absoluto da fluoretação da pasta dental, que chega, né, pela capilaridade a grande parte dos domicílios, né, das famílias brasileiras através das pastas dentais fluoretadas. Portanto, se eu pudesse fazer uma relação entre teoria e prática, né, entre empiria e teoria, no qual vocês vivem, do conjunto de conceitos aqui que eu trouxe de forma bastante, eu diria, bastante sintética, né, vamos aqui pensar. O Plano Municipal de Saúde do município, como foi a sua formulação e a implementação é monitorada? A estrutura física da rede de saúde bucal e sua distribuição no município, como se dá, né? Como se dá esse financiamento? Como se dá a compra de insumo? A forma como o serviço se organiza, e aí tem a ver com os componentes, né, do sistema de saúde, estrutura física, financiamento, organização do serviço. E aí eu me pergunto, você tem um plano municipal de saúde, que é quadrienal, e você tem um relatório de gestão, que é anual ou quadrienal ao final do período de governo. Como é resposta ou avaliação do processo de implementação? Como é que se dá? Como é que estão os elementos relacionados à saúde bucal dentro dos últimos relatórios de gestão do município? Quanto se investe em saúde per capita no município? O acesso à escova dentária no sistema público ocorre? Quer dizer, esse insumo, esse financiamento, como se dá? Então, todos esses elementos que parecem estarem apenas no senso comum, eles estão muito relacionados com os conceitos que eu falei anteriormente, desde os componentes do sistema de saúde, desde relações, né, de alguma maneira, de construção social da saúde bucal como um problema importante naquele município, e dos agentes que agem, né, que acumulam poder e podem, sim, influenciar na sua formulação e implementação, produzindo efeitos no mundo social através, por exemplo, da redução dos problemas bucais nesse território. Então, se nós pudéssemos, portanto, falar agora, né, um pouco do Sistema Único de Saúde no Brasil, ele é produto e fruto de um processo histórico bastante longo, que vai se dar desde os anos 60, em torno da ideia de refletir sobre o que nós queremos no Brasil, né, que movimento sanitário é esse que é denominado Reforma Sanitária Brasileira, e a pergunta que se fazia era por que era necessário reformar a saúde nos anos 1960? Lembrando que até os anos 60 no Brasil, nós tínhamos claramente uma dicotomia entre a saúde pública, através do Ministério da Saúde, fundado na década de 50, né, com apenas ações de prevenção e controle de doenças na população, e, por outro lado, a Previdência Social, que fazia a medicina individual, previdenciária, filantrópica e liberal, com foco apenas nos trabalhadores com carteira assinada, em que o restante da população estava fora do sistema de saúde, né? Então, assim, ela se organizava antes do SUS. Com a implementação do SUS, você vai, portanto, passar por algumas mudanças, mas, basicamente, se eu pudesse, então, fazer um recorte, né, da questão das conjunturas, lembra a conjuntura, conjuntura social em movimento? Ela, no período pré-constituinte, você tem claramente aí a República Velha, entre 1989 e 1930, a Era Vargas, que vai de 1930 a 64, o período do autoritarismo, em que se dá, portanto, o nascimento, né, a gênese e desenvolvimento da reforma sanitária,
que vai 84, você tem o início da Nova República em 1985, e 88, e a gente vai falar um pouco desse período histórico aqui, que é muito importante para nós, em 1986, a oitava Conferência Nacional de Saúde. Em 88, então, vai se constituir, né, um arcabouço legal que vai do artigo 196 ao artigo 200 da Constituição Cidadã. Eu recomendo que releiam com os adendos recorrentes da emenda constitucional que já foram incorporados. Aí aqui de 90. Bom, lembrando, portanto, que esse movimento da reforma sanitária brasileira foi uma luta pela garantia do direito universal à saúde e construção de um sistema único estatal de serviços, organizado desde meados dos anos 70, né, ele se consolidou na década de 70, com a participação de intelectuais, especialmente professores, pesquisadores, profissionais do sistema de saúde, parcela da burocracia, organização popular e sindical. Um marco interessante para essa área é, em 76, a criação do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, que existe até hoje, o SEBS, né, como organização não vinculada ao Estado. Eu acho que, inclusive, a chegada, né, do SEBS, se você quiser se tornar membro, eu acho que é uma estratégia bem interessante. E, em 79, a criação da Abrasco, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, da qual eu também sou membro. Então, aqui é uma discussão, né, muito importante da questão democrática na área de saúde, fruto desse período histórico. O professor Jair Nilson Paim, que é o nosso grande, né, inspirador na área de análise de política de saúde, inclusive alguns vídeos estão com ele, o primeiro vídeo e o outro vídeo, que é uma aula que ele discute as tendências. Jair Nilson teve sua tese de doutorado, que foi essa tese em que ele analisa a reforma sanitária brasileira, e publicada nesse livro verde pela Edufo, também disponível gratuitamente no Cielo Books da editora Fiocruz. Ele vai trabalhar a ideia da reforma sanitária em 5 tópicos, né? A ideia, como é que surge essa ideia, a proposta, o projeto, o movimento e o processo. Não vou entrar muito em detalhes, mas essa ideia, né, ela surge, portanto, a partir de um conjunto de fundadores, especialmente Sérgio Arouca, com um livro chamado Dilema Preventivista, que eu acho que é um livro muito interessante, vai discutir a saúde, é o direito de cada um e de todos os brasileiros. Uma proposta que vai surgir a partir de simpósios na década de 70, especialmente aquela em 79, que foi o Simpósio de Política Nacional de Saúde, primeira proposta de criação do SUS, em 79. Um documento que foi a questão democrática na área de saúde. Ela vai se consolidar como um projeto na 8ª Conferência, em 86, que é um conjunto de políticas articuladoras, vai se dar como um movimento sanitário, um movimento pela democratização da saúde, um conjunto de práticas ideológicas, políticas e culturais, e que hoje se consolida através de um processo longo, a história viva da qual nós todos fazemos partes, que a resposta não está dada. Portanto, após a 8ª Conferência e com a criação do SUDS e posteriormente SUS, você tem várias conjunturas no pós-1988, da qual somos hoje parte dessa história. E, portanto, temos responsabilidade sobre esse passado, né? Então, a 8ª Conferência Nacional de Saúde é um marco importante de 86, é um marco do nosso movimento sanitário. Ela reuniu mais de 5.000 pessoas, definiu as estratégias a serem defendidas na Constituinte de 88, que consolidou a opção pela via institucional, foi um marco da saúde pública, apresentando a saúde como direito de todos, discutindo a reformulação do Sistema Nacional de Saúde e o financiamento setorial. E aí vocês podem encontrar nesse link que eu vou disponibilizar a última versão, né, da questão do que se consolidou na nossa Constituição Cidadã de 1988. Bom, obviamente a base do nosso sistema de financiamento da saúde tem a ver com o artigo 194, que a Seguridade Social é composta de 3 pilares: a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde. Portanto, a saúde faz parte do sistema de seguridade social brasileiro. Não vamos aqui entrar em grandes comparações com outros países, mas eu recomendaria, quem puder assistir, 2 filmes fantásticos que podem ajudar muito a entender, né, as várias formas como os estados nacionais se organizam seus sistemas de seguridade social e de saúde. Um deles é o Sequel, filme do Michael Moore, um documentário do Michael Moore sobre o sistema de saúde americano, um filme bastante rico, que nos mostra né, a fragilidade, né, as grandes deficiências do modelo baseado no polo privatista, que é o filme que está disponível nas redes como SOS Saúde, de 2008, bem como um documentário de Gilles Perret, que fala da Seguridade Social na França, chamada La Sociale. Eu recomendo fortemente esses dois
filmes para que vocês assistam. Então, se eu pudesse, então, finalizar nossa aula de hoje, eu gostaria de dizer que, no último ponto, né, as tendências relacionadas ao SUS no Brasil, nós temos um sistema público de saúde com muitas contradições, né? O projeto original do SUS e seus princípios doutrinários estão em risco desse processo de implementação, né? Ainda que nós sejamos o único país com mais de 100 milhões de habitantes, com um sistema universal de saúde, que vai desde a vigilância de alimentos aos transplantes de órgãos. Temos que nos orgulhar da forma como isso se construiu nos últimos 30 anos, 30, 40 anos. Esse Programa Nacional de Imunização, o Programa Saúde da Família, né, o HIV/AIDS, transplante, SAMU, vigilância epidemiológica e sanitária, reforma psiquiátrica e a própria Polícia de Saúde Bucal são grandes exemplos, né, da força dessa política setorial. Contudo, a proposta original da reforma sanitária brasileira vai muito além de uma reforma setorial, ela vai numa perspectiva de uma reforma estrutural, baseada, inclusive, nas mudanças relacionadas a outros setores, como reforma agrária, a questão educacional, que pudesse, de fato, interferir, né, nos determinantes dos problemas de saúde da população brasileira. Ainda assim, se eu pudesse, então, dar uma olhada mais setorial, nós temos uma grande contradição de um sistema, né, que se consolidou naquela Constituição como um subsistema privado, como complementar ou suplementar ao sistema público. É um sistema segmentado com o subsistema privado, com fortalecimento progressivo do setor de planos de seguros privados, sustentado em política de subsídio ao mercado. Que políticas de subsídio ao mercado são essas? Uma delas é aquela relacionada à renúncia fiscal no imposto de renda, uma outra delas também relacionada, por exemplo, à garantia de recurso para os servidores contratarem planos privados, e esse avanço dos planos privados, inclusive odontológicos de baixa remuneração, que tem, de alguma maneira, trazido grandes problemas, e aí valerá uma aula especialmente sobre isso. Portanto, o que eu vou recomendar é que vocês assistam o vídeo 1, que é a Introdução à Política de Saúde, que está disponível para vocês. Esse vídeo ele trabalha 3 tópicos, né? A discussão na ciência política sobre opinião, informação e conhecimento, e traz uma análise de professor Jair Nilson sobre os grandes desafios do SUS. Lê o texto 1, que está o texto produzido por eu e o professor Moisés, fazendo resumo para o produto final, que é o ensaio dissertativo, e vocês deverão comentar no fórum qual a diferença entre opinião, informação e conhecimento. A partir desse vídeo, a conferência do professor Janilson foca em qual aspecto, informação ou conhecimento, explique qual o conceito de Estado para você, como ele funciona na sua cidade, e para você, o que é política de saúde e como é a política de saúde bucal na sua cidade. Então, por favor, consolide esses conceitos que nós trabalhamos hoje, que estão disponíveis nesse capítulo. E eu também recomendo que vocês possam dar uma olhada no glossário de análise política em saúde disponível nesse repositório da UFBA, que é um glossário que tem os conceitos-chave relacionados não só à área de política, como também à área de saúde coletiva como um todo. Portanto, leiam, né, aprendam e sigamos em frente. Muito obrigada. A saúde é coletiva, faça parte, associe-se e abrace. Um beijão para todos. Bons estudos, tchau.